Imagine duas pessoas que cometeram erros. Uma errou muito e a outra errou pouco. Agora eu te faço uma pergunta sincera. Qual delas amaria a pessoa que decidiu perdoar as suas dívidas? Qual delas amaria mais? A resposta parece óbvia, mas quando Jesus ele contou essa história, ele não estava falando apenas sobre o perdão, ele estava expondo o coração humano. E o mais curioso é que essa parábola revela algo totalmente desconfortável. Muitas vezes, quem acha que é melhor acaba amando menos. Hoje nós vamos mergulhar na parábola dos dois devedores, uma das histórias mais confrontadoras que Jesus contou. E no final desse vídeo, talvez você descubra algo inesperado, como você enxerga Deus e como você enxerga a si mesmo. Nesse episódio, você vai descobrir o porquê que o nível do amor está diretamente ligado à consciência do perdão, o erro silencioso que pessoas religiosas podem cometer e como a parábola revela a diferença entre aparência espiritual e transformação verdadeira. Porque se você quer entender o coração do evangelho, essa parábola, a compreensão dela é totalmente essencial. Porque a história acontece num jantar. Jesus ele foi convidado para a casa de um fariseu chamado Simão. Os fariseus eles eram conhecidos por causa da sua rigidez religiosa, disciplina e aparência de santidade. Durante o jantar, algo inesperado acontece. Uma mulher entra na casa. Lucas não menciona o nome dela, mas deixa algo muito importante. Ela era conhecida na cidade como uma pecadora. Provavelmente alguém rejeitado socialmente naquela condição, naquele contexto. Mas ela chega perto de Jesus e começa a chorar. E suas lágrimas caem sobre os pés de Jesus. Ela os enxuga com os cabelos, beija os seus pés e derrama um perfume caro chamado nardo, não é? E era um gesto público de amor e arrependimento profundo. Mas enquanto isso está acontecendo diante de todos, Simão, o fariseu, começa a pensar: olha, se esse homem realmente fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é. Em outras palavras, ele está julgando Jesus e desprezando aquela mulher. E é exatamente nesse momento que Jesus ele conta a parábola. Então Jesus começa a dizer: um credor tinha dois devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Então perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amaria mais? Aí Simão responde: suponho que seja quem foi perdoada a dívida maior. Jesus ele diz: você julgou corretamente. Porque à primeira vista parece uma história simples, mas aqui existe uma verdade profunda sobre o coração humano. Aqui a diferença não está na dívida, mas está na consciência dela. Porque a mulher sabia que ela era pecadora e ela não escondia isso. Ela chegou diante de Jesus sem máscaras, diferente de Simão, que por outro lado provavelmente também tinha pecados. Mas ele não se via como alguém que precisasse tanto de perdão. E aqui está um princípio poderoso. Quem reconhece profundamente o próprio pecado, ele experimenta profundamente a graça divina dos céus. E quem experimenta profundamente a graça, ele ama profundamente, ou seja, reconhecer os quão pecadores e quão necessitados somos da graça de Deus. Então, Jesus ele compara as atitudes, porque ele diz a Simão: olha, para Simão, eu entrei na sua casa e você não me lavou os pés, que era um costume de quando, naquela época em Israel, quando recebia-se visita, então a pessoa dando água para que ela possa lavar os pés por causa da poeira. Você não me deu beijo, ou seja, que é o chamado ósculo santo, que era uma tradição judaica, principalmente entre mestres.
e você não ungiu a minha cabeça com óleo. Ou seja, era costume daquela época, quando você recebesse um mestre, recebesse alguém importante na sua casa, você lavava, ungia a cabeça com óleo. Por quê? Por causa do calor, porque o óleo, ele era responsável, por quê? Por refrescar o calor, porque era algo muito quente, e eram, vamos dizer, era como se fossem regras de boas maneiras daquela época. Mas, aí, por outro lado, Jesus, ele fala, olha, esta mulher lavou os meus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos, não parou de beijá-los e derramou um perfume caro, que é um perfume de nardo, que valia muito, porque era um vaso de alabastro. O vaso por si só já era um vaso muito valioso, e ainda contendo perfume caro, perfume de nardo, puro nardo, não é? Então, a diferença entre os dois, tanto em Simão e aquela mulher, não era só educação, não, mas era coração, porque Simão ofereceu religião, a mulher ofereceu arrependimento e amor. E Jesus declara algo muito poderoso: aquele a quem pouco é perdoado, pouco ele ama. Isso não significa que algumas pessoas pecaram pouco, não. Significa que algumas pessoas não percebem o quanto precisavam de perdão. E quando alguém acha que não precisava de tanta graça, acaba vivendo uma fé fria, sem perdão, sem gratidão, sem transformação profunda. E agora a pergunta deixa de ser sobre a mulher ou sobre Simão, e a pergunta agora é sobre nós. Qual personagem representa melhor o nosso coração? Às vezes pensamos que estamos perto de Deus, mas no fundo podemos estar mais parecidos com Simão, corretos, religiosos, mas pouco conscientes da graça. E quando esquecemos o tamanho do perdão que nós recebemos, nós nos tornamos pessoas que julgam mais, perdoam menos, amam menos e vivem uma fé superficial. Mas quando alguém realmente entende o evangelho, algo muda profundamente. E a pessoa se torna mais humilde, mais grata, mais misericordiosa, mais apaixonada por Deus, porque ela sabe, eu fui muito perdoado e muito perdoado. Porque no final da história, Jesus diz àquela mulher: seus pecados estão perdoados, sua fé te salvou, vá em paz. Agora, imagine o peso que saiu daquela alma naquele momento, ouvindo essas palavras de Jesus. A cidade via que era uma pecadora. Jesus viu alguém que entendeu o que é a graça. E talvez essa seja a pergunta mais importante que essa parábola nos faz. Você ama pouco porque acha que foi pouco perdoado? Ou você reconhece profundidade da graça que você recebeu? Porque quanto mais alguém entende o perdão de Deus, mais o seu coração se torna cheio de amor. Mas existe uma outra coisa nessa parábola de Jesus que aprofunda ainda mais esse tema. Sabe o quê? Que isso tudo vai se refletir lá na eternidade. Que tudo isso vai se refletir no momento quando nós fecharmos os olhos aqui nessa vida. Porque você vai entender que no próximo vídeo nós vamos analisar sobre o rico e o Lázaro e analisar as consequências eternas da forma como a qual nós vivemos aqui na Terra. Então, você vai descobrir o porquê Jesus afirmou algo tão terrível, assustador e que ainda confronta o nosso senso de razão, o nosso senso do agora, o nosso senso principalmente de que essa vida não existe vida após a morte. Mas entenda bem uma coisa: aquele que se exalta, ele será humilhado, e quem se humilha, esse será exaltado, não apenas na questão terrena, mas principalmente na eternidade, e você vai ver isso no próximo vídeo. E se esse vídeo aqui teve um valor para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário
ele é muito importante para nós aqui do canal. Continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus e até o próximo vídeo.